Está começando mais um Vralcast. Hoje com um historiador, professor, jornalista, radialista e criador do projeto Tá na História, Thiago Gomide. Bem-vindo ao Vral. Obrigado. Aí, Thiago. Obrigado. Espero que esse episódio seja histórico. Eu também. Eu também. Thiago, assim, logo na primeira pergunta, a gente que tem trabalho normal, você sabe que a gente vive bombardeado com essa coisa assim de tem que pensar no futuro, tem que se preparar com o futuro. Só que aí tu vem com essa história de passado já não passou, me dá uma explicação. O passado passou, mas na verdade ele tá sempre aqui. Por uma razão muito simples. A gente tem que entender os passos que fizeram a gente chegar até onde nós estamos, para que a gente não só faça um olhar crítico para o que estamos enfrentando, mas também para que a gente possa melhorar para o futuro. Olha só, vocês aí têm um conflito de gente que escreve história com H e gente que escreve história com E. Se tem vocês sabem como é que se escreve história, em quem que a gente confia? Não ri não. Então, ri não. Vai com a história com H, porque você vai ter mais... Você pode usar os dois, na verdade. Mas não é tudo uma invençãozinha? O quê? As duas histórias? Não é tudo história? Porque tem umas paradas que vocês contam aqui. Não, é imagina, para poder contar uma história, você tem que ter uma bibliografia, você tem que cruzar fontes. Você não pode tirar da tua cabeça, não é uma invenção. Mas o quanto de ficção vocês botam na história? Zero. Não dá. Se você botar uma ficção Mas tem história que é ruim, pô. Tem. Vou fazer. Não vai contar. Aposto que vocês floreiam um pouquinho pra poder prender a atenção do aluno. Falando em sala de aula e falando em literatura, ou pelo menos nos vídeos, você vai ter uma forma de contar a história que seja mais saborosa, mas você não pode inventar a história. Você não pode chegar e falar, por exemplo, que o Brasil foi majoritariamente colonizado em 1200. Que o Brasil não foi colonizado? Não, o Brasil foi colonizado, mas não em 1300 ou 1200, entende? Aham. Você Qual a falou alguma diferença? coisa? Não, a diferença é porque isso daqui influencia totalmente. Quando você sai desse estúdio e caminha pela cidade do Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, enfim, grandes capitais do Brasil, você tem as influências daqueles que colonizaram, daqueles que chegaram aqui no nosso país colonizando. Não, mas é porque eu tô querendo dizer isso, porque assim, quando passa muito tempo, às vezes essas coisas de data, não tem tanta diferença assim. Por exemplo, a mãe do Cauê, ela é bem mais velha que eu. Mas só que atualmente, ninguém nota. Brother, na boa. Entendeu? Não faz diferença. Ela poderia, sei lá, ter 20 anos mais velha que eu, mas hoje parece que a gente tem a mesma idade, Mas não é entendeu? disso que ele tá falando, de história, tipo, de um tempo longo. Hoje em dia não importa se o Brasil foi colonizado por indígena ou por europeu. É meio que isso que ele tá falando. Não, ele tá falando de data, idiota. Ele Não, tá eu falando tô do falando- 1500 ou 1200. Pô, já estamos em 2000 e cacetada. Quem se importa se é 1500 ou 1200? Exatamente, mas a minha mãe é 20 anos. Eu me importo. Então eu te digo, eu me importo. Com a sua mãe ou com a colonização? Com Não, eu, com a minha mãe, com pelo eu amor de me relacionar Deus. com a mãe dele. Colonização. Eu me relaciono com a mãe dele. Ah, é? Amorosamente? E ele fica chateado. Olha só, hoje em dia, todo mundo filma o tempo todo. Como você estava falando aí. Precisa do futuro pra entender. Um nude poderia ser um documento histórico? Um nude pode ser um documento histórico. Teve um presidente da República, por exemplo, que foi fotografado ao lado de uma mulher pelada, semi-pelada, sem calcinha, na Sapucaí. Isso daí é um momento histórico. Quem? Quem, o quê? O presidente ou a mulher? Presidente. Itamar Franco. Na Sapucaí. Essa foto daí... Esse cara não era do Cacete Planeta? que eu saiba... Não. Assim... Não era, mas foi muito imitado, se eu não me engano, pelo grande Reinaldo no Cacete Planeta. Deu uma risada de uma gargalhada do nada. Por exemplo, a coisa do Brasil, de 1000 aí, não sei quanto, que foram os europeus que colonizaram o Brasil. Isso também, tipo, os europeus- todo mundo concorda. Porque existem já muitos indícios que os europeus chegaram no nosso país. Mas não tem foto, nem vídeo. E você tava lá? Não, mas tem muitos registros escritos. Mas tu conhece né? alguém lá, mas escrito? Alguém que sobreviveu e tá hoje vivo? Não tem. Não. Então, tipo, é difícil a gente saber... Mas existe... Existe textos, existem Mas tem Photoshop. registros. Muita coisa pode ter Photoshop. Photoshop? É. Porque vocês podem editar como vocês querem.
Isso que me preocupa muito Agora, com a você quer ver juventude. uma coisa que acontece, que é natural? Ah, O debate sobre quem foi o primeiro europeu a pisar no Brasil. Quem foi? Então, aí tem uma dúvida. A história que nós tivemos naturalmente na escola, nos livros didáticos, vai trazer o Pedro Álvares Cabral como sendo o primeiro português a colonizar o Brasil. Ou Do seja, ele Pedro. chega... Não, Pedro Álvares Cabral. Que inclusive tem parte dos ossos dele, podem estar misturados com o de um cabrito aqui no centro da cidade do Rio. Misturado com cabrito? É. Que vocês isso, estão- vocês cara? são muito. Vocês estão. Isso é fake. Como o cabrito, cara? Ele foi enterrado junto de... Tem dúvidas também se é um cabrito ou um carneiro, Mas mas são dentro de um dúvidas animal. São Ele dúvidas foi, minhas. ele foi enterrado dentro de um animal? Não, ele foi junto. Mas por que? Era Em dele? Portugal. Não, por causa de invasões. Foram misturando restos de ossadas, né? Quer dizer, nem o cara que descobriu a gente, o Brasil respeita. É por isso que esse país é muito doido. Nem o Brasil, nem Portugal. Tanto... Portugal também não respeita não, ele? ele é bem menos respeitado que Vasco da Gama, por exemplo. O time? Porra, o tio Vasco da Gama teve 2 rebaixamentos, cara. Dois em 2 anos, né? Foram 5 no total já. 5 no total. Mas o Vasco é um dos maiores clubes da história do Brasil. Isso daí já significa, apesar do Vasco da Gama, ter sido uma pessoa muito polêmica. Claro. Ele foi Quando o você segundo. fala polêmica, é o que é um grande filho da puta? E aí você não pode É. usar essa expressão? É um escravocrata. Ele é uma pessoa que tem ali na sua mão o transporte de pessoas escravizadas. Ele tem um trabalho forte nisso. Tá bom. Então vamos falar agora do seu trabalho atual, que no seu Instagram lá, o Tá Na História, que é o teu Instagram. Você conta muita história de nome de rua, nome de prédio. Você seria mais ou menos assim um Léo Dias do passado? Eu não tenho os talentos do Léo Dias. Eu sou apenas um professor que caminho... Mas você fica contando as fofoquinhas da rua. Só que tem uma piada na história que o historiador tem um quê de fofoqueiro. Mas não é verdade, assim. O que eu, na verdade, tenho mais de interesse... Mas no Tá Na qual que é a piada? Eu não sou bom piadista, né? Mas essa é que nós somos um grupo de fofoqueiros do passado. Ah, essa é a piada. Essa é a piada. Mas, o que o Tá Na História na verdade, é um projeto para estimular as pessoas a refletirem sobre a história. E ela tá mais perto da gente do que nós imaginamos. Você não precisa ir num palácio, saca? Para você ter contato com a história. A rua que você mora, o bairro onde você mora, a comunidade onde você vive, a cidadezinha que você tá, tem história e ela O merece ser contada. apartamento que você mora. Muito provavelmente, sim. E isso é interessante porque falar do passado, ninguém vai te processar. Depende. Bom, eu corro menos riscos de ser processado. Você isso já é um foi fato. processado? Por um prédio? Não, por um prédio não. Você pode ser por os moradores, né? Você já foi processado? Não. A gente já. Por quê? Ah, brother. Pela Pulpizza. E por um negócio de bet. Mas segue aí. Agora, jogos no Brasil, por exemplo, você tá falando de história. Sigo pelo Tá Na História ou sigo pelos jogos? Onde você quiser. Você quer falar de jogos? Aqui é livre, aqui é liberdade de expressão. Aqui é liberdade de expressão. Tá. Bom, nós já tivemos períodos no Brasil onde a gente não conseguiria ter liberdade de expressão. É importante lembrar disso. Aí é... E é importante olhar Alô, o passado. Getúlio Vargas. Alô, Getúlio. Alô, regime militar. Alô, muitos outros problemas que nós vivemos no Brasil e períodos que nós não poderíamos falar o que nós estamos falando. Não, Por isso que é importante olhar o passado. Não, maior orgulho agora. Jogo. Cara, nós tivemos cassino no Brasil até 1946. A influência... Tigrinho? Tigrinho não existia, mas existia a roleta. Existiam grandes cassinos espalhados em diferentes lugares do Brasil. E o jogo vai acabar no nosso país em 1946 pela influência da mulher de um presidente da República. Também pela influência da mulher de um presidente da República. E o Tá Na História é isso. É mostrar que essa história ela vai atravessando as nossas vidas em todo instante. Tá, mas assim, o que precisa fazer pra ter um nome de rua? Por exemplo. Cara, Porque tem muito nome de rua que não é nada, né? Eu, por exemplo, morrer é um primeiro passo. Não, morrer, mas morrer todo mundo morre. Por exemplo, perto da minha casa ali tem uma rua que é Rui Barbosa. Porra, foda-se, quem é Rui Barbosa? Porra. Esse daí não só tem uma rua, como tem ruas espalhadas, acho que em todos os lugares do Brasil, e mais um casarão que representa muito... Mas de repente não é um cara que tinha um nome tipo José? De repente Rui era um nome normal. Rui Barbosa é um sobrenome comum. É o mesmo Rui Barbosa que todo mundo homenageia? É o mesmo Rui Barbosa que todo mundo Esse cara homenageia. pagou. Esse cara pagou pra ter tanta homenagem. Esse cara é um dos grandes nomes da
diplomacia brasileira, Ah, da brother, política nacional. A minha mãe já me fez fazer muito acordo com meu irmão. Eu não tenho uma rua Paola Porfiori aí. Então, Bom, depois disso a gente pode lutar por ela ter um nome. Mas por que De tem que rua. morrer? Não pode ter um nome de rua com a pessoa viva? Ah, cara, não é bom. Eu não conheço casos e mais casos disso acontecer, a não ser por uma influência política. Isso daí aconteceu durante um período onde as pessoas queriam homenagear. Tem, mas é muito por uma influência política. Então poderia ter uma rua do Gugu. Que Do Gugu morreu. Liberato? É. Deve ter alguma praça Gugu Liberato. Não, Não, tenho mas qual a dúvida. diferença entre praça e rua? e a avenida? Pra ter. É praça, rua e avenida. Cara, mudar o nome de uma avenida hoje é mais intrínseco. Agora, mudança de rua acontece toda E se hora. você tivesse uma rua no seu nome, onde essa rua seria? Seria no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu teria. Agora, eu não tenho a ousadia de ter nome de rua com o meu nome, não. Eu acho que tem pessoas muito mais importantes pra terem nome de rua. Diz uma. Tu acha que vai virar nome de rua? É. Tá vivo e precisa virar. Eu tenho uma, depois Mike fala uma. Eu não tenho um. Começa falando com você. Marco Nanini. Marco Nanini. É um belo nome. É um cara que conseguiu revitalizar uma boa parte ali de Botafogo com os casarões e trazendo cultura para uma rua importante de Botafogo que estava esquecida. Inclusive uma rua onde nasce o Clube do Botafogo. Estamos te esperando. E você? Ah, tá. E você? Não, e você? Mário. Que Mário? A rua que te comeu atrás do armário. Meu amigo. Depois você discute que a vida é dura. Se você pudesse escolher uma pessoa Se eu pra ter um- pudesse escolher uma rua... eu acho que tem vários nomes, mas nesse instante eu acho que... Cara, você falou do Nanini. O Nanini é um belíssimo nome. Não, mas não pode copiar ele que falou do Nanini. É que tem muitos nomes. Pô, é difícil isso daí. Tu vai falar Neila Torraca, que fez Vamp. Cara, Neila Torraca também é um belo nome. Não, tem vários nomes aqui. É que eu tô querendo pegar Murilo mais... Benício. Não, eu quero pegar referências mais... Mas o quê? mais populares. Dercy Gonçalves. Quando ela morreu, ela pode virar nome. Eu acho que Dercy já tem rua com o nome dela. Dercy morreu? Morreu. Que cagada. Caramba, vocês estão fazendo a melhor pergunta que já me fizeram. Qual nome moleque. de rua? Agora tu tomou. Nunca na vida imaginei essa pergunta. Tô passando 300 nomes, assim. Posso dizer outra que eu daria? Fala. Cláudia Raia. Cláudia Raia, por quê? A Favorita foi uma boa novela. Rua Gabigol. Quer dizer, se bem que agora Ele tá meio mal. tá meio mal. Ele poderia ter feito uma rua. Você pode voltar atrás do nome de uma rua? Pode, claro, já voltaram Então várias tira vezes. uma. Eu odeio lá José Linhares, lá no Leblon, odeio. Aham. Eu posso pedir pra trocar por Marco Nanini? Por que o Leblon, o Nanini é tão forte ali em Botafogo? Você podia fazer... Olha essa ideia, mas se você fizer, você vai ter que me dar metade. Fala aí. Um Waze que você fala o nome da rua. Você não diz pra onde é. Você fala, se o cara fala assim, vou pra Avenida das Américas, aí já começa. Vira direita. Essa é a Avenida das Américas, ela é uma rua em homenagem às Américas, né? Cara, isso é uma belíssima ideia. Um Waze da história? O que você acha? É legal. Mas como é que faz isso? O Waze, você tem que... Não, se você me adiantar um dinheiro, de repente eu boto isso pra frente. Bom, Poxa, cara, ainda tô com o nome da rua na cabeça. Não, até agora ele não falou, ele não sabe, na verdade. Ele não sabe. Cara, Ele tem que ter morrido pra ele Mas saber. eu fico na dúvida dessa coisa das ruas terem nome Por que de você não pessoa. fala a rua do Gugu, porra? Não, Faustão, rua do Faustão. você tá falando também no Rio, né? Até o final eu vou falar o nome da rua. O que você considera uma rua maravilhosa? Ela tem um calçamento foda? Não, eu acho que Ela tem um asfalto liso? é o onde quê? você se sente bem. Não necessariamente uma rua... Mas quem você se sente bem? Como é que você se sente bem numa rua? Eu gosto, por exemplo, de ruas onde eu consigo caminhar, onde eu consigo olhar uma natureza. Mas quanto tempo você leva pra ir na padaria, por exemplo, com esse olhar aí? Você vai levar 2 horas. Vai parar num lugar, aí olha o negócio, aí vê uma planta, aí vê um verdade. prédio, aí faz uma pesquisa. Meu irmão, você tem total Tua família em razão. casa, caralho, cadê o Thiago com um pão? Porra, já tá na hora do Os almoço. filhos já, papai saiu. Papai saiu pra contar a história do prédio e nunca mais voltou. Cara, é duro mesmo caminhar comigo, porque... Cara, Sai falando mesmo. não, eu saio olhando. Você já quase foi atropelado alguma vez por estar filmando no meio da rua? Não. Não. Não sei, não. Assim, Então não tem eu tanta fui emoção. criado... Assim, irmão, eu fui criado
exatamente ali naquela divisão entre Glória, Lapa, né, nos anos 90, 80, aquilo ali, cara, ensina mais do que tudo. Você pode, Deus me livre, ser atropelado. Isso aqui é madeira com neutralização de carbono, sabia? Então bato 4 vezes, então. O rapaz do ambiental veio aí e E falou. aí falou. E eu cresci já num trânsito muito confuso, numa Lapa bastante mexida, não é essa Lapa de hoje. A Lapa de hoje é uma bosta pra você. A Lapa de hoje, ela tá muito mais organizada. Jura? Pô, você passa ali de madrugada ali, você vai tomar um apavoro ali. Então, Não, imagina. mas pensa que a Lapa, hoje... Imagina lá então antes. Exatamente. A Lapa de hoje, ela é infinitamente mais segura Jura? Que do isso, que Thiago? bairros super turísticos. Claro. Mas e a Lapa lógico de que você não ontem? vai em todos os cantos da Lapa, mas aqueles cantos que são turísticos, esquece. Você tá falando da Lapa aí, que a gente não concorda, a gente tem um posicionamento, você tem que respeitar nosso posicionamento, que a gente não concorda. E a gente respeitou tudo que ele falou até agora. É. Mas aí, nesse ponto é que eu queria voltar naquele tema. Quem é que decide, então, qual é a história que vai ficar? Se é a tua ou a nossa? Deixa que as pessoas interpretem. Você vai apresentar os seus olhares, baseado naquilo que você estudou. Eu vou apresentar os meus, baseado naquilo que eu estudei. E as pessoas definem por que nós temos que tratar os outros como menores, a ponto deles consumirem o que nós acreditamos que é certo. Deixa que eles interpretem, Então, eles têm inteligência para isso. Você é a favor de ter uma votação oficial, né, pra decidir. Pra cada história. Pra cada história, pra ver... Cara, se você pudesse ter uma votação, mesmo assim, seria interessante que a gente refletisse sobre cada passo que a gente atravessou na história e que a gente ainda atravessa. Mas assim, ninguém também conta tudo, né? Ninguém conta tudo. Ninguém. Eles contam uma parte só, ou a parte mais importante. Tipo assim, é o momento histórico, não sei o quê. Como é que você sabe que aquele é um momento histórico? Por exemplo, a gente agora tá vivendo um momento histórico? Claro. Mas é que o momento histórico é uma coisa muito relativa. Pra mim, o momento histórico foi quando a minha ex, por exemplo, eu tinha mandado umas 8 mensagens, aí ela me respondeu pela primeira vez. Quem é você, Leque? E pra mim, foi histórico quando ela me respondeu. Tá, isso daí é histórico, com certeza, na tua trajetória. Não Sim. tenho a menor dúvida disso. Ok. Se você fosse um Não presidente... é a trajetória da mulher, da Stephanie. Mas se, É nem da tua mãe. se você fosse presidente da República, isso daí teria um outro peso. Ele é mais importante que eu. Ele é mais, historicamente, ele tem tomadas de decisões mais importantes que a sua. Isso não significa que ele seja melhor É isso que eu ia falar. você. Que Ele tem o Cauê tem tomadas umas de decisões decisões que interferem interessantes. na vida de todo mundo que tá aqui, inclusive de quem tá Tá bom, e acompanhando. quando eu decidi falar com a minha mãe pra abrir um podcast? Momento histórico. Sim, você tá trazendo pessoas pra cá que jamais teriam espaço em outros cantos. Pô, é Isso muita é histórico. generosidade. Tipo, fala pra câmera que o Vralcast é histórico. Não, lógico que o Vralcast é histórico e é de uma generosidade gigantesca. Você traz pra cá não só entrevistados que não são conhecidos, como Cortezinho. também aqueles que não teriam oportunidade de estar em outros lugares com essa repercussão. Tá, então agora que você falou bem da gente, vamos entrar num tema mais polêmico. Cara, eu trouxe inclusive um presente pra vocês. Não, mas acho que não é o momento. Vamos fazer agora um tema polêmico, que eu acho que talvez você vai tentar defender, mas a gente já sabe que isso é problemático. Que é esse atraso na vida de todo mundo, que é esse negócio aí de patrimônio histórico. Ai... Pô, porque você não acha errado? A gente vai construir um prédio super moderno em cima de uma casa caindo aos pedaços, né? Pô, qual o problema? Foda-se que o Dom Pedro I morou em Petrópolis. Moderniza Petrópolis. Bom, se a gente pensar por esse lado, a gente destrói o Coliseu. A gente pega e vai destruindo... Não, mas o Coliseu é um ponto turístico. Tô dizendo uma casa tipo, sei lá, uma casa de Rui Barbosa, por exemplo. Mas a Casa de Rui Barbosa não só tem um peso turístico, mas também tem um peso de pesquisa. Pô, mas você não pode destruir nada? Você não precisa crescer destruindo. Por que essa ideia de destruição a qualquer instante do patrimônio? Imagina em Balneário Camboriú se essa moda pegasse. Ia ser só areia e água. É uma bosta. Olha, vamos trazer, por exemplo, para o próprio Rio de Janeiro. Nós não precisamos fazer uma cidade moderna destruindo aquilo que
que é um retrato de muitos que pisaram aqui e que lutaram por essa Eu cidade. acho que você tá falando isso, sabe por quê? Só pra você continuar fazendo seus videozinhos. Aí Porque daqui a pouco ele vai ficar fazendo vídeo assim, aqui era, mas aí aqui era, já não é mais, aí ele não vai conseguir. É, não tem peso, né? Pra tu é bom quando as coisas acabam. Isso eu acho muito doido da profissão do historiador. Tô defendendo o meu mercado. É, Entendi. Posso entrar em outro tema polêmico? melhor ele, não vai mudar de opinião. Outra questão da história também, já aproveitar que a gente tá nesse negócio, é que tem várias coisas erradas do passado. Beleza, aconteceu, já passou e tal. Mas toda hora fica lembrando. Por que isso, cara? Não, eu acho que ficar Deixa, voltando... tema. deixa as pessoas irritadas. Eu acho que ficar voltando em coisa de você é a favor da bomba atômica, você é contra. Era pra ter explodido bomba atômica, você é contra. Cara, deixa a pessoa ter a opinião que quiser sobre bomba atômica, sobre o que for. Não precisa também, sabe? Tudo fica gerando um climão de uma discussão. Bola pra frente, devia ter um lema na história. Acabou a história, vamos dar uma nova história. Bola pra frente, já passou. Tipo, chega de falar. Entendi. Olha, quem apanha não esquece. E é importante a gente entender as dores alheias para que elas não sejam repetidas. Sejam com os nossos amigos ou até mesmo com a gente. Mas a gente é muito empático. A gente, inclusive, acha que a bomba atômica é uma forma de responder a uma dor. Você acha? Sim. É uma forma de responder. Tipo assim, por exemplo, eu sofri um pouco de bullying na escola. Eu tinha muita vontade de tomar uma bomba atômica na cara dos moleques. Porque já resolve, entendeu? Já acaba. Então, por que a gente tem que discutir não só a bomba atômica, mas outros temas? Exatamente Ele vai porque enrolar a gente. existem outras maneiras da gente chegar, não sei se a palavra seria resposta, como você disse, mas da gente chegar ao avanço sem necessariamente ser a partir da luta. Eu fico muito bolado quando eu vejo lá no Leblon tem uma delegacia, eu vejo, quando tem um roubo, um assalto lá, uma morte. Cara, lá no Leblon, um lugar mó tranquilo, por mim, estoura uma bomba nessa delegacia e mata esses caras. Joga uma bomba na delegacia e mata quem? Os caras do presídio. Joga bomba atômica. Joga uma bomba atômica e mata todo mundo no presídio. Tá, no presídio do Leblon. E mataria todos os presídios também dessa maneira. Cara, não sei se todos, mas o Leblon, especificamente onde eu moro, sim. Tá. Você concorda? Eu não tô prestando atenção já tem um tempo. Tá. Cara, assim, olhando... Eu posso mudar de tema? Eu acredito... Acho que você tá botando pra baixo, entendeu? Não é um assunto, entendeu? Ele não vai mudar de opinião, ele não vai concordar. Não, eu acho o seguinte, eu entendo As pessoas vão a mudar. dor de alguém que... Aí depois o pessoal muda pra um brochada sinistra e a gente vai ficar pra trás. É outro podcast? É um podcast que é o nosso concorrente. Entendi. O brochada sinistra, definitivamente, não é bom a gente ser trocado. Cortezinho. Corte sim. O... Quem falou foi ele, eu vi uma A gente vê aí muito filme americano que os caras, tem uma porrada de gente maneira pra fazer filme, contar uma história legal, mas aqui não tem. Quem você acha que daria pra fazer um filme maneiro aqui de história nosso? Eu vi um filme no Canal Brasil esses dias que o índio era o Márcio Garcia. Eu achei foda a escalação. Representa bem. Bom, por exemplo, sobre indígenas... O que seria o Indiana Jones brasileiro, por exemplo? Boa, Indiana Jones. Cara, eu acho que a gente não precisa copiar nada de fora. A gente tem histórias próprias que podem ser bem representadas. Bom, mas eu tô falando bons. A gente tem grandes nomes na nossa história que podem ser representados, ou que pelo menos vão gerar bons filmes. E falando em... Um aventureiro maneiro. Eu tô falando um personagem pra gente contar a história dele. Por exemplo, um Batman, Selton Mello. Um Batman... Não, cara, tem nada a ver. Não é essa a pergunta. A pergunta é... Nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram um filme lá do JFK lá, do presidente que explodiu. Por que aqui não tem um presidente maneiro pra gente fazer um filme fora? Cara, tem vários presidentes que geram... Primeiro que o Kennedy também tem várias questões, mas tem presidentes, todos gerariam bons filmes. Gerariam bons filmes porque eles geriram um país que é uma das maiores economias do mundo, um país com milhões de habitantes. Todos os presidentes, mesmo com as suas mais a gente não tem, diferentes tipo assim, loucuras... um pirata maneiro, tipo um Jack Sparrow da vida maneiro. Cara, a gente tem diferentes piratas na nossa história. A gente tem Cavendish, por exemplo, que vai tomar
a Santos, que vai enfrentar Santos, que vai até o Espírito Santo, apesar dele ser gringo, ele é uma pessoa que tem a sua trajetória marcada no Brasil. Porque aqui o Brasil vai fazer esses filmes pra homenagear a gente da história e faz aquele filme do Marighella cheio de fake. Eu não vi o filme do Marighella, mas o livro do Mário Magalhães sobre o Marighella é um belo livro. E essa outra coisa, por exemplo, de lance de fazer estátua? Você é a favor de fazer estátua de pessoas? Depende da pessoa, sim, né? Porque de vez em quando você conta umas histórias de estátua. Eu sou um apaixonado pela... Por que as pessoas escolhem as estátuas nos lugares onde elas estão, né? Porque, por exemplo, a estátua é um pouco de... É um risco, né? Se você chama um maluco que não esculpe bem, o cara faz a tua cara... Porra, se o cara fizer uma cara torta, fudeu. Tipo aquela estátua do Cristiano Ronaldo lá. Era muito esculacho. Não, Que maravilha. porque tem uns personagens também que não dá pra fazer estátua. Gabigol não tem como fazer estátua. Como você vai fazer estátua? Os caras mudam de cabelo toda hora. Você vai ter que botar uma estátua que vai ter que ficar trocando o cabelo, igual boneco de massinha. Não, aqui no Rio tem muita estátua de gente de música, né? Daqui a pouco vai ter, provavelmente, em Copacabana, uma estátua da Anitta de bronze. A Anitta, ao contrário do que muitas pessoas acham, eu acho que a Anitta é um grande nome. É um grande nome. Nome de rua? Cara, o nome do que ela quiser, porque a Anitta, ela conseguiu, dentro da história pop brasileira, alcançar lugares internacionais não antes conseguidos por ninguém do estilo dela. A Anitta se preparou muito para poder ser o que ela é. Não conheço a Anitta, não tenho nenhum tipo de relação. E acho que ela não só se tornaria uma estátua, mas também se tornaria uma grande estátua dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, de onde ela surge, de onde ela se prepara e de onde ela conquista o mundo. Que é onde? Honório Gurgel. O maluco do carro. O maluco do carro é um cara curioso, né? Você tá pegando o Gurgel. O Honório Gurgel não tem nada a ver com o cara do carro, mas o Gurgel, por exemplo, é o Tesla brasileiro que a gente nunca valorizou. Porque Tesla brasileiro vai valorizar como? Não, mas ele valorizou... Esse maluco, ele pensou nisso na década de 70. Ah, a década errada. Sim. Mas as discussões dele já eram discussões absolutamente fundamentais para uma indústria que estava parada no tempo. Tá, vamos mudar então de tema aqui. Você fala muito de futebol. Adoro futebol. Quais são as maiores histórias falsas do nosso futebol? Seria os 1000 gols do Túlio ou o Mundial do Palmeiras? O que você considera como a mais difícil de contar? Porque, enfim... A maior fake news do futebol envolve o pó de arroz do Fluminense. Você é Fluminense? Eu sou Fluminense. Explicado. Vamos ver. Mas eu passei um bom tempo, assim, tipo 8 meses, 8 meses mergulhado, estudando. Mas eu li todos os principais jornais, de 1914 até 1924. Todas as dissertações que me enviaram, tudo que tinha disponível. Nada antes de Mário Filho, na década de 40, correlaciona o pó de arroz a um racismo dos diretores do Fluminense, dos gestores. Isso não significa que não teve racismo no futebol. Tivemos, o Fluminense, inclusive, é um dos protagonistas disso, mas não relacionando o pó de arroz. Posso trazer outros também, como os 1000 gols do Túlio. Realmente é difícil aquela contagem dele. Ele contava gol até em festa de criança do filho dele? A gente também conta, né? Não, a gente conta, mano. Porra, pra 1000 gols, você vai ter que ir a muita festa. Eu tô com uns 215, sei lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode ser sincero, tá? Né? Pelo teu conhecimento, uma rua assim, Mike Cauê, onde você acha que ficaria legal? Cara, 2 flamenguistas. Pensadores, né? Comunicadores. Pessoas que... No Brasil? Figuras políticas. Linha de frente de uma democracia. A gente é Forbes. Cara, eu acho que vocês mereciam uma rua. No Rio de Janeiro, vou falar um lugar do Rio, um lugar fora do Rio. No Rio de Janeiro, mas eu tô falando fora do Rio, que é pra poder... Vai. Fora do Rio, eu acho que vocês merecem uma rua, por exemplo, em Rondônia, no Acre, exatamente por ser um povo tão amável. O Acre, Rondônia, o norte do Brasil, claro que também temos em outros cantos um amor gigantesco, são pessoas que recebem muito bem. Eu acho que, como vocês estão recebendo super bem, eu acho que vocês mereciam
tá num povo que eu acredito que é único, que é o acriano. Escolhe outro. Escolhe outro? É. Rondônia. Outro. Escolhe um no Brasil de... Eles são no Brasil e são maravilhosos. Outro que No também... Rio. Então vamos no Rio. Tá bom. No Rio, acho que vocês têm que estar com toda essa energia de vocês ali, cara, perto do PP, que era uma figura única. Na Barra. Barra ali na praia do PP. Você tava esperando que fosse no Leblon, né? Porque, cara, é onde eu me criei, onde eu tenho família. Entendi. Ali no Jardim Pernambuco, mudar pro teu nome? Ali Praça Casusa, Seminha. Praça Casusa. Tá, a gente tem aqui, nesse baixo astral que você deixou o clima, a gente tem... Vamos ver se consegue levantar. Vamos ver. Eu vou fazer... Agora que o Brochada Cast passa a gente. Eu vou... Brochada Cast não, Brochada Sinistra. Não, vai passar com certeza. Eu Acho que eles vou... vão detonar. Eu vou tentar reerguer o podcast, mas a gente tem um quadro aqui chamado 3 pessoas. São 3 pessoas que você vai ter que escolher. 3 pessoas com nome de rua que você tomaria uma cerveja se você pudesse. Não seria... Pensando fora do Rio também, tá? Porque também é muito chato ficar pensando só no Rio. Adoniran Barbosa, adoraria tomar uma cerveja com ele. O mundo é um moinho. Não, esse é o Cartola, que também pode ser o segundo. O Cartola ainda não tá numa grande rua do Rio de Janeiro. Ele poderia estar. Esse é um nome, tá aí. Um grande nome também para estar numa avenida, Avenida Cartola. Tá bom, mas então você só botou Adoniran Barbosa, porque a pergunta é sobre pessoas com nome de rua. O Cartola ainda não... Adoniran Barbosa, cara, caminhar ali pelo Bexiga com ele devia ser uma parada muito louca. Pegando um biruta acriano. Juvenal Antunes, um poeta punk rock acriano. Esse daí eu adoraria tomar uma cerveja com ele. E pegando... Eu acho que Jovelina Pérola Negra, também gostaria de tomar uma cerveja com ela, entender o olhar dela para o Brasil. Então... 3 figuras bastante Então distintas. Uma de São Paulo, uma do Rio e uma em acriana. Adoniran, Juvenal Antunes e Jovelina Pérola Negra. Juvenal Antunes, que era o nome do personagem do Antônio Fagundes na novela Duas Caras. Bom, a gente vai encerrando, então. Você acha que, de repente, se você quiser dar um presente, talvez o momento seja agora. Pô, só que eu tenho um problema. Você só trouxe um. Você vai ter que escolher. Cara, vai você. Pô, valeu, cara. É. Obrigado. Você vai me deixar com a mão em um... Não, pô, que isso. Ô, Thiago, que irado. Geralmente os convidados aqui se sentem mesmo um pouco mais à vontade comigo. Aqui, ó, tá na história, presentinho do Thiago pra mim. Ele teve 2 opções e escolheu dar pra mim. Então, eu não tenho como dizer outra palavra senão obrigado. E isso aqui tá na história da minha vida agora. Obrigado. Desculpa, eu não sabia que eram... Eu tinha que trazer 2. Na verdade, esse era o último. Então, me perdoem. Mas depois eu envio pra cá. Tranquilo. Vamos encerrar, então, aqui mais um Desculpa, Vralcast. cara. Não, Foi tudo mal. bem. Muito obrigado aí, Thiago Gomide. Depois a gente vê aqui nos comentários se as pessoas concordam com você ou não concordam. Pô, Thiago, muito irado, cara. Eu vou ver se de repente eu chamo uns amigos pra ir lá em casa beber nesse copo. Isso, divide. O que te fez me escolher? O seu jeito... Sei lá, cara. Eu olhei Pô. pra você e foi. Posso ver?